A Igreja, primícia de Deus no planeta. Tiago capítulo 1, versículos 16 a 18, assim nos diz: Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos as primícias das suas criaturas. Tiago capítulo 1, versículos 16 a 18. A Igreja é o projeto perfeito de Deus para o planeta. Isso falando dos cristãos que nasceram e nascem das entranhas espirituais de Cristo. O apóstolo Tiago destaca a Igreja de Cristo como a primícia de todas as criaturas da terra, ou seja, os cristãos de verdade, as primícias de todas as criaturas da terra. Quando Deus fez a primeira profecia no Éden sobre a semente da mulher, Jesus, esmagando a cabeça de Satanás, fazia menção de Jesus contextualizado à sua igreja. Jesus fisicamente no corpo celeste está no céu, mas a igreja da sua intimidade espiritual representa-o no planeta. Não há nenhum poder na terra, nem mesmo os poderes espirituais de Satanás e seus demônios, que conseguem competir com os poderes espirituais de Cristo através da sua igreja. O grande privilégio do verdadeiro cristão gerado das entranhas espirituais de Cristo é a sua autoridade e poder sobre Satanás e seus demônios. Com o mesmo poder e autoridade com os quais Jesus superou os poderes de Satanás, durante todo o tempo da igreja na terra, todos os cristãos de fato e de verdade exercem o mesmo poder de Jesus por terem em suas entranhas espirituais o poder do Espírito Santo. A Igreja de Cristo, um povo invencível. Mateus capítulo 16, versículo 18, registrou Jesus falando sobre o poder espiritual da igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Para entender a Igreja de Cristo como o único povo invencível, é necessário analisá-la nas suas duas fases, a terrena e a celeste. Como base, estaremos usando Jesus nas suas duas fases. A fase terrena, quando ele, durante 33 anos, sujeitou as limitações humanas em si, morrendo na cruz. A partir do terceiro dia, na sepultura, Jesus assumiu o lado celeste na sua ressurreição no corpo imortal, não mais limitado ao tempo, ao espaço e aos obstáculos deste mundo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. A vitória incomparável de Jesus neste mundo foi a sua ressurreição. Assim como o seu corpo determinado como humano venceu para ele decretar o poder sobre a morte, os membros da igreja terão que cumprir o tempo terreno até ganhar o corpo celeste igual ao de Cristo no tempo oportuno,
a partir do dia do arrebatamento da igreja. Jesus, o consumador da vitória sobre a morte dele e dos seus fiéis. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição veio por um homem. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, ou primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, versículo 23. A Bíblia registrou várias ressurreições, ou ressuscitações. Porém, com exceção de Cristo, todos voltaram a viver em seus corpos mortais, os quais morreram posteriormente, e seus restos mortais ficarão nos sepulcros até a ressurreição dos santos, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. No momento da ressurreição, os que estiverem vivos terão seus corpos mortais substituídos pelos corpos da ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Quando morre aqui os cristãos de fato e de verdade, a sua ressurreição está garantida no tempo de Deus, quando receberão os corpos glorificados e subirão ao encontro de Jesus nos ares. Para onde vão os ressuscitados com Cristo? Jesus ressurgiu dentre os mortos e subiu deste mundo para o céu do trono de Deus. Igualmente, a sua igreja ressuscitará e não ficará neste mundo. Por isso, ele prometeu: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 3. Pelo que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27. Apocalipse 5, versículo 10. Apocalipse 19, versículo 14. E Apocalipse 20, versículo 6. Jesus retornará à terra com a sua igreja para o governo milenar. A igreja, um povo básico na história dos projetos de Deus para o planeta. A igreja não é um povinho que surgiu por acaso na história. Ela estava no planejamento de Deus desde a criação do mundo, contextualizada na promessa da crucificação de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 20 e Apocalipse capítulo 13, versículo 8. A igreja não foi escolhida, e sim comprada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário, planejado antes da fundação do mundo. Por isso, vejo o império do anticristo assumindo seu lugar somente após o encerramento do tempo da Igreja de Cristo na Terra. Encerrando esta reflexão bíblica, estarei lendo as palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21. Que Deus nos abençoe.